transmissão, mas eu quero dar as boas-vindas a todos. Boa noite, muito obrigada. Estamos aqui em 35, 34 conexões. Então, hoje, a Miranda falou para mim, olha, eu gostaria que você desse um testemunho, depois do sermão, estão me ouvindo? Que seriam os dois. Então, eu me baseei hoje a história, a minha palestra sobre uma personagem bíblica, é a Ana. A Ana, a mãe de Samuel, muito conhecida. Mas, quando lemos essa história assim, por cima, não digo assim por cima, sem perceber, mas quando simplesmente lemos a história de Ana, nós perdemos, é difícil captar, eu acho, isso numa leitura, tudo o que aquela história tem para nos contar. Então, a história de Ana, quem quiser acompanhar, ela está no livro na carta de 1 Samuel, capítulo 1. Tá? E, paralelamente à história de Ana, eu vou contar a história de uma outra mulher, que também tem uma história parecida com a de Ana. Ela se inspirou na história de Ana. Então, aqui diz em 1 Samuel, que houve um homem da região montanhosa de Efraim, que Efraim hoje é a região de Samaria, tá? Só para contextualizar, né? Para nos situarmos. E esse homem era Eucana. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. 2 mulheres. Uma tinha filhos. Ana, porém, não as tinha. Então, aqui já nós deparamos com um problema familiar muito grande, não é? Um homem que tinha 2 mulheres, como assim? Então, Ana fala aqui que Ana não tinha filhos. Então, ela era estéril, e naquele tempo, ser estéril era uma vergonha, uma humilhação. Então, Ana, ela era muito humilhada na sociedade, não só na sociedade, mas em casa. Ela era humilhada pela outra mulher. Como assim, né, outra mulher? Então, naquele tempo, nos costumes do antigo Oriente Médio, o homem tinha algumas opções quando a esposa não poderia ter filhos. Porque naquela época tinha que ter filhos, para a hombridade, né? O homem precisava ter filhos. Então, ou ele devolvia a mulher para sua família, ou ele tinha direitos legais para separar dela, ou também ele poderia encontrar outra mulher, como Sara fez, né, com Abraão. Sara apresentou uma das suas servas para coabitar com Abraão e terem um filho. Precipitados, né, não esperaram o cumprimento das promessas de Deus. Mas aqui com Ana, então o esposo, né, dela encontrou outra mulher e assim ela teve outros filhos. Então ali a gente vê que era um lar dividido, como tem muitos hoje, muitos lares divididos. É muito triste isso. Os filhos passam com a mãe um tempo, depois passam com o pai. Isso tudo resultado, né, do pecado, dessa dinâmica que vivemos do bem e do mal, do grande conflito. Mas daí, seguindo, fala assim, no verso 2, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, que era longe, mas lá onde se encontrava o tabernáculo. Mas aqui fala que eles sacrificavam, eles iriam lá adorar oferecer sacrifícios, ofertas para o Senhor dos Exércitos. Quem será que hoje nós estamos ofertando e oferecendo sacrifícios? Será que é o Senhor dos Exércitos? Quem é que você está servindo? E aqui tem um ponto interessante, que o nome de Ana, porque biblicamente falando, as famílias colocavam um nome nos filhos que tinham significado muito grande para aquela época. E Ana significa favorecida. Mas como ter um nome assim de favorecida, quando a esterilidade significava que ela era desfavorecida? Mas sabe o quê? Ana não deixava de orar, mas tinha um grande problema.
a mulher, a outra mulher, ela o humilhava, falava muitas coisas. Então, quando eles subiram para o tabernáculo, eles ofereceram sacrifícios. Ele, Eucana, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, a outra mulher, e os seus filhos. Mas a Ana, porém, ele dava uma porção dupla, porque ele amava a Ana. Vocês viram que ele não devolveu Ana para a família dela. E tampouco se separou dela pelo motivo dela ter tido filhos. Não poder ter filhos, ser estéril. Ele a deixou ali porque ela era a mulher do coração dele, ele a amava. E aqui fala que a outra mulher, ela estava sempre provocando excessivamente a Ana para irritar. E aqui a gente eu quero assim tirar lições para vocês irem vendo como vocês têm aquela pessoa, talvez no trabalho, para quem estuda na faculdade, nas escolas, sempre tem uma pessoa que te irrita, ou um vizinho, às vezes até na família, né? Um irmão, um tio, sabe aquela pessoa que te irrita, que fala. E o que a Ana fazia? Ela não se vingava, ela orava. Porque na Bíblia fala, a vingança pertence a Deus. Ana sofria muito, e olha aqui o que fala, os versos a seguir, eu já estou aqui, olha, no verso 8, que fala, eles estavam lá, né, ainda em Siló, onde encontrava-se o tabernáculo. E ali, no verso 8, então, Eucana, seu marido, disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não é a situação de muitos hoje? No meu ministério de oração, tem várias pessoas com depressão, com ansiedade, com questões emocionais. Então, assim, frequentemente, há palestrantes ali que vêm a abordar esse tema e trazer esperança, soluções, dicas. Ana apresentava sinais visíveis, né, de uma depressão profunda. Daí ele disse assim para ela, olha que bonito isso, não sou eu melhor que 10 filhos? Ele sabia que ela estava chorando. Ele perguntou, como Jesus perguntava, né, perguntou ao homem cego, que queres que eu faça? Poxa, o homem não podia ver, por que será que Jesus estava perguntando para ele? E aqui Eucana sabia porque ela estava chorando. E ele falou, não sou eu melhor do que 10 filhos? Tipo assim, né, eu te amo, poxa. Daí fala assim, após terem comido e bebido, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana. Ele viu o sacerdote. Ana levantou-se e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Assim Ana orava. Era assim as orações de Ana. Ela não era assim, sabe, uma oração repetida e sem significado. Ela abria a alma, chorava, que fala aqui, chorava com amargura. Chorava abundantemente. Será que as nossas orações estão sendo assim? Será que estamos chorando abundantemente para os nossos filhos? Será que os nossos filhos precisam dessas orações de choro, com amargura de alma? Será que estamos orando pelos nossos cônjuges assim? Pelas nossas familiares que estão doentes? Pelas nossas igrejas, pelos líderes? Pela nossa nação também? A Bíblia fala isso, que nós, como cristãos, nós precisamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos líderes. E aqui Ana fez isso. O que Ana fez? Aqui fala, Ana levantou-se. Aqui, o espírito de profecia, Ellen White, os escritos de Ellen White falam que esse movimento de Ana, em levantar-se, é uma atitude, assim, de posicionamento. Ela se posicionou. Eu vou mudar. Eu vou orar mais. Eu vou chorar amarguramente, né, para Deus, para que Ele me atenda. Será que nós estamos nos levantando? Estamos acomodados em nossas situações? Vamos fazer como Ana,
né, nos posicionarmos, e ela falou assim, fez um voto, nesse choro de amargura, ela falou assim, Senhor dos exércitos, se benignamente, bondosamente, atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares e não te esqueceres e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, da vida do filho. Por que será que ela pediu um varão? Vocês já pensaram nisso? Ela não pediu por uma filha, ela pediu por um varão. Então, a oração de Ana aqui, antes era comprometida. Não vou dizer que era uma oração, assim, egoísta. Ah, meu Deus, me livra dessa humilhação, que eu não quero ser humilhada na minha casa, eu não quero ser humilhada na sociedade. Mas ela orava, ela queria um filho. Mas agora foi sacrificial, significando que ela disse assim, se me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E demorando-se ela a orar, fala assim no verso 12, perante o Senhor, demorando-se. Será que estamos nos demorando em nossas orações? Ou é aquela oração rapidinha? Ai, deixa eu orar aqui, porque eu não posso deixar de orar. Mas é aquela oração repetida. Então, a oração, ela não pode ser assim um ritual a ser cumprido, mas é um derramar de alma, né, para Deus. É aquele encontro contrito ali, com tempo para Deus, para ouvir a voz de Deus nos falando após as orações. E ali, o Eli, o sacerdote, olhando ela, assim, orando com aquele fervor, mas ela não orava alto, ela balbuciava com os lábios, e ele dizia, até quando estarás embriagada, Ana? Aparta-te de ti esse vinho. E ela falou, não, Senhor, eu não sou mulher, ela falou, eu não bebo. Eu sou mulher atribulada de espírito. Ela reconheceu ali a condição emocional que ela estava, atribulada de espírito, em tremenda, né, profunda depressão por tudo que estava acontecendo. Ellen White fala que isso aqui foi por muitos anos que ela aguentou essa dor só orando ao Senhor. Ela não se vingou, né, da mulher lá, da outra mulher. Aí ela falou, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a sua serva como embriagada, mas pelo excesso de ansiedade da minha aflição é que tenho falado com Deus até agora. Excesso de ansiedade, que tal? Então ele respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ache, daí ela diz, ache a tua serva merecedora, né? Diante de ti. Então ela recebeu a bênção ali do sacerdote. E a mulher se foi a seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Olha só. Ele deu essa bênção, ela recebeu, tomou posse dessa bênção. E ela já estava melhor, sentindo que Deus as tinha ouvido. E levantaram-se de madrugada, adoraram a Deus e foram embora. Voltaram para casa, e ali fala no verso 19, que ela coabitou com seu esposo e concebeu, e passado o devido tempo teve um filho que chamou Samuel. Deus ouviu a Ana, e Samuel quer dizer do Senhor o pedi, né? E Deus o deu. Então aqui houve este milagre. Ana orou a oração que era, né, comprometida, mas mais para ela passou a ser sacrificial. Ana teve esse filho. E aqui fala nesses relatos que Ana, havendo desmamado, levou-o consigo lá para o tabernáculo de novo. E o que ela fez? Depois de ter louvado ao Senhor, de ter oferecido sacrifícios, dado ofertas, ela se apresentou à casa do Senhor, ela se apresentou ao sacerdote e ela falou, era um menino ainda, muito criança, mas ela falou, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor.
Por este menino orava eu e ele está aqui. E o meu voto foi que eu daria de volta ao Senhor. Ele está aqui. Eles adoraram juntos e Samuel ficou no tabernáculo com o sacerdote Eli. Aqui tem uma lição muito grande para nós. Será que nós estamos sendo gratos assim a Deus? Será que estamos oferecendo de volta o que Deus nos dá? Deus nos dá tanto, apesar dos problemas, do caos que a gente vê ao nosso redor. Mas no final dos dias, quando olhamos para trás, o que vemos? Tantas bênçãos. Nós temos o nosso teto, nós temos a nossa alimentação sobre a mesa, nós temos as nossas roupas, o nosso transporte, o ar que respiramos, que tudo a gente tem como certo. Ah, eu vou levantar, eu vou ter isso. Mas tudo vem de Deus. E Ana foi grata. Ela levou isso de volta ao Senhor. Olha só, que lindo isso, não é? Que isso sirva de lição para nós. Aí, Ana, aí no capítulo 2, a Ana fez um cântico ao Senhor. E eu gosto muito desse cântico de Ana, de gratidão e louvor. Ela fala assim: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada nele, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação, Senhor. Ela fala: não há santo como o Senhor, porque não há santos, né? Porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Olha aqui ela está falando da justiça de Deus, a justiça divina que não falha. Deus põe cada um no seu devido lugar, no seu devido tempo. Não precisamos fazer nada. Deus age em nosso lugar. Era isso que Ana fez aqui. Então, ela falou também: o Senhor é o que tira a vida e o Senhor é que a dá. Porque ela estava tão feliz que Deus tinha dado essa vida, né, a Samuel. Tantos hoje que nós vemos, né, assim, chegam tantos pedidos de oração de pessoas que estão tentando contra a vida. E aqui fala que o Senhor é que tira a vida e dá. Então, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força e exalta o poder do seu ungido. Somos escolhidos de Deus, os ungidos de Deus. Não devemos temer, porque estamos protegidos por Deus. Eu sei que confiar em Deus, em meio às lutas, não é uma tarefa fácil para os cristãos. Isso é um exercício de fé. E que precisamos fazer como Ana. Agora eu vou responder aquela pergunta que eu fiz. Por que será que Ana, vocês se perguntaram alguma vez, por que ela pediu um menino e não uma menina? Porque ela já sabia das intenções do coração dela. Ela queria oferecer algo de volta a Deus para pagar esses favores. Mas sabe o quê? Os filhos de Eli, o sacerdote, todos os filhos estavam vivendo em iniquidade, em pecado. E Ana sabia que precisava levantar um homem de caráter, um homem íntegro, de coração reto. E ela falou: vai ser esse meu filho. E ela ofereceu a Deus, levou ao tabernáculo, como eu li ali, e Eli criou Samuel nos caminhos do Senhor. Então, Eli, como um homem de Deus, ele passou isso para o Samuel. E Samuel, tem 2 livros na Bíblia, né? Aqui que eu estou lendo, mas tem 1º e 2º Samuel. São 2 livros sobre os relatos dos feitos do grande Samuel. Ele não foi só um profeta, mas ele também foi um grande juiz daquela época. Ele trouxe as pessoas, aquele povo estava muito pervertido, eles estavam vivendo em pecado, e Samuel chegou, ele veio ali para trazer isso de Deus. Olha que lindo isso. Quantos de nós temos esse chamado? Eu creio que todos nós aqui temos familiares que não conhecem a Jesus.
Temos familiares que vivem longe dos caminhos do Senhor, que são caminhos de felicidade, porque a vontade de Deus, a Bíblia fala, é santa, perfeita e boa. Por que que ela é santa, perfeita e boa? Porque Deus é perfeito, santo e bom. Mas olha como Deus, quando a pessoa segue a Jesus, segue os mandamentos, é obediente, como Deus multiplica essas bênçãos. Sabe quantos filhos Ana teve? 5. Não foi só Samuel. Depois fala ali, podem seguir lendo depois. Então, para ver que as lutas da Ana foram muito grandes, mas as vitórias dela foram bem maiores do que as lutas. E lembra que eu falei no início daquela mãe, que eu ia contar a história de uma mãe paralela de Ana. Então, essa mãe teve um filho prematuro. Sem razão médica, o filho nasceu prematuro, foi para a incubadora, e os médicos chegando lá, a mãe ia todos os dias ficar com esse filho. E as enfermeiras diziam para ela, mãe, não precisa ficar aqui, nós estamos cuidando do seu filho, depois que ele sair, ele vai precisar de você. Mas aquela mãe queria estar com seu filhinho, todos os momentos. Ela lia historinhas da Bíblia, ela cantava para eles musiquinhas de crianças, ela falava com ele na incubadora, e ela dava o dedo, o indicador para ele, e ele apertava o dedo dela, ela sabia que ali tinha vida. Mas uma das manhãs, ela chegava às 7 horas, quando abria, a junta médica chegou e falou assim para ela, mãe, nós temos uma notícia não tão agradável. O seu filho, essa noite, teve hemorragia cerebral. E daí ela falou assim para os médicos, essa mãe, como assim? O que significa tudo isso? Eles disseram, significa que seu filho não vai falar e nem andar. Se acontecer, vai ser muito tarde na vida dele, mas a hemorragia foi séria, atingindo todo o cérebro dele. E ela levantou assim ali momentaneamente, na mente, uma oração a Deus, para que desse forças a ela. Ela perguntou a eles o que ela tinha qual seria a opção medicamente falando. Eles disseram, olha, assim, em linguagem simples, era um remédio que tentaria limpar o cérebro, né, dessa hemorragia. Ela falou, não tem outra opção, assinou os papéis e eles falaram, olha, vamos começar essa noite o tratamento, mas ele vai ficar em coma por 2 semanas, nós precisamos de 2 semanas para esse tratamento. Mas aquela noite era uma quarta-feira, chamada, na igreja dela, ele chamava quarta de poder, de oração. Mas ali, ao lado da incubadora, às 7 da noite, 12 horas, ela passava ali. Ela lembrou da história de Ana. Ela falou, meu Deus, eu sou impotente aqui, eu não tenho nada mais a fazer pelo meu filho, ele está em suas mãos, diante do seu trono, Senhor, diante do seu altar. E como Ana, eu ofereço a minha vida e a vida dele a ti. Portanto, por o longo que vivermos, viveremos para ti, Senhor. E ela saiu dali, confiando no Senhor. E outra manhã ela chegou, ela deu o indicador para o seu filho, e ele não respondeu. Eles falaram que ele entraria em coma, mas naquela noite, na noite anterior, na quarta-feira, ela acionou o pastor da igreja, contou tudo o que havia acontecido, e o pastor disse a ela, essa noite não vai ser só de oração, vai ser de vigília pelo seu filho. Ele vai ficar bom. Os médicos falaram isso, mas nós servimos ao médico dos médicos, e ele sarará o seu filho. E eles fizeram a vigília, ela acompanhou por telefone, porque ela estava distante, numa outra cidade. E ela acompanhou. Ali havia, assim, aconteceram orações fervorosas, de muito fervor mesmo. Eles louvavam já a Deus no final da vigília, pelas bênçãos e pelo favor que Deus iria fazer para aquele menino. E a mãe ia todos os dias para ver o filho. Mas numa semana, após uma semana, na outra quarta-feira, a mesma junta médica chegou para a mãe e falou, olha, nós não sabemos o que aconteceu, mas o seu filho não apresenta mais nenhum sangue no cérebro. Ele está limpo. E ela falou para eles, ela olhou para cima, ela falou, eu sei o que aconteceu. Ela teve assim uma oportunidade de testemunhar do grande Deus que ela servia, do poder da oração.
e ela disse que a igreja inteira estava orando, a família dela estava orando por esse bebê, os amigos, os vizinhos. Ela falou, tem uma legião de pessoas orando por ele. E eu sei, esse foi o agir, o fazer do meu grande Deus. Assim, e depois de 2 semanas, o bebê saiu dali. Não foram fáceis os dias seguintes, ele saiu com 2 monitores, um do coração e outro do pulmão, e esses monitores disparavam durante a noite, e ela observava, ela não dormia, esse bebê não dormiu por 1 ano e meio, ele tirava assim soninhos durante o dia, e ele ficava horas acordado, e era assim por 24 horas. E ele teve 1 mês, né, com esses monitores e terapias, muitas terapias, para que ele ficasse bom. Mas, no 3º mês de vida dele, ela olhou para ele um dia, ele sorriu para ela. E ela falou assim, isso é um milagre de Deus. E ela lembrou do pacto que ela tinha feito com Deus. Esse menino e essa mãe. O menino é meu filho e essa mãe sou eu. Eu passei por tudo isso e toda vez que eu conto essa história, eu ainda me emociono de ver o poder do grande Deus. O meu filho hoje, ele não só fala bem, mas ele fala 3 línguas fluentes. Ele toca 2 instrumentos, ele toca violino, ele toca piano. Ele não só anda, mas ele também pratica esportes, ele corre. Ele, aos meus olhos, ele é perfeito. Eu sei que ele é perfeito aos olhos de Deus. Ele tem tocado em igrejas. Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo dele tocando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que também, no final, acaba com o vídeo dele. Eu lembrei desse pacto que eu fiz com Deus. Eu falei, o que eu posso fazer por ti, Senhor? Eu estava numa cidade distante de onde eu tinha morado por muito tempo. Eu tinha vindo ali, nós tínhamos comprado uma casa ali antes de eu saber que eu estava grávida, e eu estava longe, eu falei, eu vou começar um pequeno grupo de estudos, de oração, quero ver, mas é isso, Senhor, que é o que eu tenho para te oferecer nesse momento, porque meu filho é prematuro, não pode sair de casa, então as pessoas vão vir até mim. Então eu comecei a rodar as igrejas por perto e comecei a fazer na minha casa esses grupos presenciais, né? Foram primeiros assim de estudos, de testemunhos, mas passou a ser de oração. E esse grupo hoje tem 20 anos, porque meu filho tem 20 anos, esse ministério fez 20 anos, gente. E tem sido de bênção, tem muitos, assim, incontáveis pedidos que foram ouvidos por Deus. E esse é o Deus que servimos. Então foram muitos anos, 15 anos de encontros presenciais, semanalmente. E aí veio a pandemia. Aí com a pandemia, nós fomos para o Zoom, online. Hoje nos encontramos online. Toda terça-feira à noite nós temos esse encontro. A Miranda tem as informações, ela tem o link, se vocês desejam, né, tiverem esse desejo de participar, de conhecer esse ministério que tem se perpetuado, né, por todos esses anos. E tem sido uma bênção não só para as pessoas que participam, mas principalmente para mim. Porque eu sei, toda terça-feira que eu entro ali, que foi um pacto que eu fiz com Deus, que cumpriu a parte dele para mim. Deus é sempre fiel, eu amo aquele, é um dos hinos favoritos. Tu és fiel, Senhor, porque Ele é fiel. E nós precisamos cumprir a nossa parte com Deus, para ver os milagres acontecerem nas nossas famílias. Então, Miranda, não sei se eu posso compartilhar aqui, para apresentar esse vídeo. Miranda, você está me ouvindo? Pode sim, irmã, pode partilhar sim. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. E depois a gente volta a falar
Eu preciso que vocês daí me avisem se vocês vão poder. Vocês estão ouvindo? Vocês estão vendo? Sim, sim. E estão vendo? O vídeo não, irmã. Estamos vendo. Não? O vídeo ainda não. A irmã quer me mandar o link e eu solto por aqui? Sim, deixa eu passar então, só um pouquinho aqui. Manda aqui pelas mensagens que aí eu solto por aqui, tá? Pode ser pelo WhatsApp, é onde que eu tenho? Pode ser aqui no. Se você quiser mandar aqui no chat, pode ser. Que aí eu já copio e colo pra gente soltar. Eu acho que não vai. Deixa eu ver. Só um pouquinho aqui. Tá. Deixa eu abrir o chat então aqui. Chat, ok. Deixa eu pegar o vídeo. Messenger. Por ser vídeo, ele não está me permitindo, Miranda. Eu estou te mandando pelo WhatsApp, se você puder. Claro. Ele não está me permitindo colocar ali, colar no. Eu te mandei agora. Deixa eu ver aqui. Que pena que não deu para ver. Deixa eu ver aqui. Nós queremos vê-lo. Então, eu quero que vocês vejam o milagre de Deus em pessoa. Toda vez que eu vejo o meu filho, eu sei que ele é um milagre de Deus. Amém, Deus seja louvado. Deixa eu ver. Apareceu? Está aparecendo. Vamos ver se roda. Deixa eu Se ver. a irmã agora clicar aqui no vídeo para abrir, acredito que vai aparecer. Deixa eu ver. Tá. Eu estou clicando aqui. Deixa eu ver. Mas não está tocando, Miranda. Eu te mandei pelo WhatsApp, Miranda, se você puder colar ali, como administradora. Eu coloquei no grupo nosso, todo som. Eu vou pegar aqui então, Mi. Isso. Porque para mim eles não estão aqui. Deixa eu ver a apresentação. O áudio. Ele aparece aqui, mas ele não toca. Ele não corresponde aos comandos do meu computador. Conseguiu? Aí. Agora é você que toca aí, então. Are you going to help me with? Okay, of course we got Sean here, Connor, who's going to play the violin for us, so we're looking forward to that. Not yet.
é o meu testemunho de fidelidade a Deus, eu e o meu filho, para que estejamos sempre, né, servindo a Deus. E como eu falei para Miranda, eu tenho um compromisso toda sexta-feira de pôr do sol, mas eu não digo não, também para servir a Deus. Quando ela me convidou, então eu estou aqui na casa, né, desse compromisso, mas eu quero dizer a vocês que Deus é fiel. Ele não mente, ele não tarda, ele não vem mais cedo. Deus sempre chega na hora certa. E não desanimem nas suas lutas. Entreguem a sua vida a Deus por completo. Sabe? Nós sabemos qual é a vontade de Deus. São os 10 mandamentos. O Novo Testamento fala o quê? Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, que sejamos fiéis a Deus em tudo. Em nosso tempo, não gastar nosso tempo em frivolidades, mas sempre ouvindo, estudando a palavra de Deus. Tudo que vemos, filmes, tudo a Deus. E que possamos entregar, oferecer a nossa família ao Senhor. Então, eu desejo um feliz sábado a todos e que todos possam também testemunhar de milagres da sua vida e da sua família no dia aqui nesse grupo. Muito obrigada, Miranda, que Deus abençoe seu ministério e a cada um aqui. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém, mana. Amém. Deus seja louvado. Amém, irmã. Amém. Deus seja louvado. Obrigada pela sua pregação e pelo seu testemunho. Eu me emocionei muito com o seu testemunho, porque minha filha, ela não nasceu prematura, mas a minha filha, ela teve uma parada cardiorrespiratória no parto. E naquele momento que ela não chorou, eu me apeguei muito com Deus, eu orei muito, eu supliquei, e a minha filha, ela voltou a respirar. Amém. E quando eu passei na primeira consulta, a médica falou assim, olha, a sua filha teve uma parada cardiorrespiratória de quase 4 minutos. Ela poderia ter algum dano cerebral, mas pelas avaliações que eu fiz aqui, a sua filha não tem nada, a sua filha é perfeita. Amém. Emocionou muito, muito o seu testemunho, porque Deus é maravilhoso. Sim, isso me fez lembrar, sabe, que quando o meu filho nasceu, o pai dele queria tirar fotos ali, e os médicos, tinham vários médicos ali, eles disseram, não há tempo para fotos, porque o bebê, ele não está respirando. Nossa, eu só acordei muitas horas depois, assim, desmaiada, né? Porque ele não estava respirando. Então, foi difícil, foi um início muito difícil, e hoje eu louvo a Deus pela vida dele. Ele me dá muitas alegrias. Amém, irmã. Louvado seja Deus. Eu vou pedir só para finalizar a partilha de tela, para que a gente possa colocar o louvor final. Quero agradecer à irmã mais uma vez. Obrigada, volte sempre. Vamos marcar aí uma próxima data, se Deus permitir, para que a irmã esteja conosco de novo. Pessoal, eu vou deixar aqui o link do vídeo do filho da irmã. Vou deixar também o link do nosso canal do YouTube. Nós criamos um canal para que a gente poste todas as pregações do pôr do sol. A gente vai conversar com a irmã, ela autorizando e permitindo, a gente vai colocar essa pregação. Então, quando vocês quiserem, é só ir lá, assistir, rever, porque tudo que é bom a gente tem que estar sempre lembrando. E também, Miranda, por favor, de compartilhar o link dos meus encontros nas terças-feiras, para quem... Por favor, irmã, passa para a gente o link que eu já coloco aqui no chat. Se você puder mandar para a Miranda, ela me manda e eu já coloco aqui. A Miranda está no meu grupo de oração, se alguém também desejar, pode enviar para a Miranda, eu adiciono lá, e a Miranda também vai compartilhar toda terça, por favor. Miranda, muito obrigada. Tá ótimo, irmã. Então, nós vamos finalizar agora com o louvor. Eu vou pedir para a irmã fazer a oração final após o louvor. E aí eu vou pedir para o pessoal que ainda não fez os pedidos pelo chat, fazerem os pedidos do chat. A gente coloquem aqui os pedidos. E a irmã ora por esses pedidos também. E para vocês entenderem, durante toda a semana, a equipe de Pôr do Sol se reúne todos os dias às 18 horas e nós fazemos uma oração também por esses pedidos.
Então, ao término do louvor, eu peço para a irmã também apresentar esses pedidos de oração, tá bom? Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Agora vamos cantar com muito, muito fervor, com muito amor no coração, com muita alegria, esse louvor que fala assim: quero me entregar. Quero que a tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo. Então, para aqueles que precisam de um renascimento, que vocês cantem com muita força esse louvor, que é um louvor lindo. Esse louvor, ele tocou no meu batismo. Então, todas as vezes que eu escuto, eu me emociono. Que Deus abençoe a todos. Perdido. Em meio à tempestade, intensa escuridão, se tudo está perdido, não vejo solução. Se minha vida toda parece esmorecer e todo sofrimento estás a me amparar, e tudo aquilo que me aflige quero te entregar. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. De novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Em meio ao sucesso e êxito sem fim, coberto de vitórias e bênção só pra mim. Se todos os meus sonhos eu puder realizar, sem o menor esforço, eu tudo alcançar. Preciso ser lembrado que tudo vem de ti, e como consequência eu quero a ti servir. Quero minha vida entregar.
Pode orar, irmã. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, com o coração cheio de gratidão, nós chegamos a Ti, diante do Seu trono, buscando os Seus favores, Senhor. Primeiramente, agradecemos. Eu acabei de testemunhar aqui do Seu poder, das maravilhas das Suas mãos, Senhor. Como o hino falou, em consequência dessa Sua bondade, dessa Sua misericórdia, eu quero Te servir. Sim, eis-me aqui, Senhor, eu e meu filho, minha casa para Te servir. Todos os dias, Senhor, que a minha vida seja um louvor a Ti. Que todos aqui, Senhor, que estão conectados, que eles possam ter esse desejo no coração. Que diante das dificuldades, de tudo que possa nos acontecer, porque estamos nesse mundo, nessa dinâmica do conflito do bem e do mal. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, que eu venci o mundo. E nós, em Seu nome, Senhor, podemos vencer as nossas lutas também. São tantas, Senhor, de todos os lados. As nossas agendas são cheias, mas Jeremias 29:11 fala que os Seus planos são maiores e melhores que os nossos. Então, que tenhamos essa sabedoria divina, Senhor. Precisamos da sabedoria para sabermos e entendermos os Seus propósitos em nossas vidas, Senhor. Que possamos estar em comunhão sempre contigo, para termos essa sensibilidade, Senhor, de sentirmos a presença do Seu Espírito Santo. Temos aqui, Senhor, tantas pessoas. O Senhor ouviu a minha oração, um coração contrito de uma mãe desesperada. Levou tempo, Senhor, para eu ver, mas eu confiei em Ti. Na minha vida tem sido assim, Senhor, muitas provações de fogo, Senhor. Tenho passado pelo fogo, pelos rios, de afundar, mas em tudo, em qualquer situação, eu nunca me senti só, sabia que o Senhor estava comigo. Então, que a minha vida seja um louvor. Em nosso coração, Senhor, temos as nossas aflições, temos os nossos pedidos. Aqui nesse grupo, meu Deus, de 35 pessoas. Estão aqui, poderiam estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, mas estão aqui. Foi uma escolha, Senhor, que fizeram para estar, para orar e para ouvir esse testemunho. Desse testemunho podemos ver, Senhor, que muitas coisas que nos acontecem são para a honra e glória do Seu nome. Hoje estou testemunhando de Ti. Naquele momento de aflição eu não via, mas que nós aqui possamos ver isso, Senhor. Temos alguns pedidos aqui no bate-papo, no chat, Senhor, mas o Senhor sabe o que cada um traz no seu coração. A Tânia Machado, ela pede pela bisnetinha Ana Beatriz, de 6 anos, é autista, não fala, usa fralda. A gente sabe que a luta é muito grande quando crianças são autistas, então que Deus dê forças, renove as forças dos pais, dos familiares, porque essa é terrível. E também pessoas aqui, eu peço orações por mim, família, principalmente meu filho. Então, quando eu dou esse testemunho, as pessoas vêm para mim e falam, Senhor, que estão passando por lutas terríveis na família com seus filhos. Nós precisamos entregar a vida deles, oferecer a vida deles a Ti, Senhor. Aqui tem outros pedidos, Senhor. Oração para mim e para minha família, a maioria são oração pelo meu irmão, minha filha, meus sobrinhos, da Eunice, a Marinês Varela, uma querida amiga que participa de todos os grupos de orações, ela pede pela família, pelo esposo Getúlio, pela filha Vanessa. Elisete também pede pela a sua vida, seu esposo Carlos, seu filho Samuel. Ela falou que lembrou desse testemunho pelo filho dela. A prima que está aqui, Elizabeth Moraes, ela pede pela família dela, saúde, uma porta de emprego para uma das suas filhas, eles têm 3, a Nicole. Então que Deus possa te ouvir, querida. A Elisete também pede pela Maria, seu irmão João. Leonase, meu irmão, está aqui, ele pede oração pelos seus filhos que precisam se aproximar muito mais de Deus. E pela cirurgia, ele tem uma cirurgia oncológica na próxima quinta-feira, dia 10. Então lembrem dele, na próxima quinta-feira, do Leonase. A Marinês também pede por Clara, por Carol.
E José ele pede para que chova aqui, está muito seco. Quando Senhor, vemos pedidos assim como o do José, às vezes a gente pensa que o Senhor só vai ouvir pedidos de causas grandes, coisas grandiosas, mas não é assim, Senhor. Eu tenho testemunho na minha vida do Senhor me ajudar em detalhes assim, tão pequenos, porque eu vivo em oração. Se alguma coisa não é certo, Senhor, me ajuda aqui. Algum problema no escritório, ali no computador, qualquer coisa, Senhor, o Senhor tem me ouvido. Então, que o Senhor ouça, meu Deus, os clamores dos seus filhos, esteja com o nosso irmão na quinta-feira que vem, para que ele seja curado desse câncer. São tantas pessoas com câncer, Senhor, são tantas enfermidades, pessoas com famílias, com crianças, com bebês sofrendo, e nós perguntamos por que esses bebês sofrendo, Senhor, inocentes. Nós estamos nesse conflito do bem e do mal. Que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos isso, mas também que o Senhor fortaleça a nossa fé para que cresça cada dia, Senhor. Nos entregando integralmente, Senhor, totalmente a Ti. Cuida de nós, Senhor. Cuida das pessoas aqui que têm insônia, que têm problemas para dormir e ter uma noite, meu Deus, de descanso. Dê a elas a cura, Senhor. Cure-nos, Senhor, das nossas enfermidades emocionais, dos nossos corações aflitos e da espiritualidade, Senhor. Para que não haja esse altos e baixos, que sempre seja alto, que possamos estar sempre conectados contigo. Abençoa cada conexão aqui, Senhor, cada família representada. O Senhor sabe a necessidade de cada lar, Senhor. Seja ela financeira, de relacionamentos entre casais, entre filhos e pais, Senhor, entre vizinhos, às vezes no trabalho, na faculdade, nos colégios. Ó Senhor, a terra geme de dor. Vemos tantas calamidades, Senhor, no mundo, guerras, terremotos, milhares de pessoas morrendo, Senhor, pessoas inocentes, crianças, idosos, mulheres. Por favor, Senhor, volte logo, esse é o nosso desejo. Dê-nos um sábado feliz na sua presença, perdoa as nossas falhas, Senhor, e que possamos cada dia crescer mais no seu conhecimento e na sua verdade. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.